Já de volta no seu Conexão Jovem, hoje aprendendo um pouquinho mais sobre estilo de vida. Você está satisfeito com o corpo que você tem? Você acha que você pode melhorar? Então vem com a gente no programa de hoje. Olha, Raul e Ricardo Vargas, a gente está falando aqui sobre aceitação também, principalmente porque tem gente que não está satisfeito com o corpo que tem. Né? A gente Eu acho que, na sabe... verdade, não tem ninguém praticamente satisfeito com o corpo que tem. A gente até brinca É quando é verdade. mulheres, que a gente fala que de cada 10, 11 estão insatisfeitas. Uhum. Por essa linha de pensamento, isso mostra que tem algo por trás de toda aquela compulsão. Né? Nunca as pessoas estiveram tão envolvidas com academias, exercícios físicos, de repente uma dieta para conseguir um corpinho legal no verão, mas será que o que será que está fazendo com que essas pessoas tomem essa decisão, mesmo que temporária, talvez do jeito errado? Você destacou um aspecto interessante que é emagrecer por evento. A pessoa emagrece para o verão, emagrece para caber no vestido de noiva, porque vai ser uma madrinha ou para uma formatura. E não pode ser isso. As pessoas precisam entender que toda essa pressão que existe por trás da mídia, onde ela cria estereótipos do que é o ideal para o peso da mulher, tanto para a mulher quanto para o homem, isso não é nem real e nem saudável. Eu dou aula numa pós-graduação de psiquiatria para médicos e a minha disciplina é justamente transtornos alimentares. Eu gasto quase metade da minha aula, numa manhã inteira, para poder discutir qual é o peso ideal. Não existe peso ideal. Né? Existe um peso real com uma composição corporal saudável, com uma quantidade de gordura e músculo saudável. Isso não é destacado. Por quê? Porque isso não rende dinheiro. O que rende dinheiro é você criar estereótipos e, baseado nisso, você faz as propostas para as pessoas se encaixarem em estereótipos que nem mesmo as próprias modelos conseguem viver naquele princípio, naquele estilo de vida. Eu já atendi modelos. É muito triste porque uma delas chegou um dia comigo no consultório para ser atendida por mim e me apresentou um papel. E ela falou, olha, esse daqui é o meu contrato. Eu só assino o contrato e consigo, né, essa vaga se eu estiver com essas medidas. Eu olhei e falei assim, olha, se você conseguir essas medidas, alguém vai assinar o contrato por você. Ela falou, por quê? Ela falou, porque você vai ter morrido. Isso é irreal. Não cabe no imaginário humano uma pessoa se encaixar naquele padrão que foi estabelecido como sendo o ideal para que ela pudesse assumir aquela campanha. Então a gente percebe que vivemos num mundo de distorções. E esse mundo de distorções cria distorção da nossa imagem também. Porque todo transtorno alimentar, ele é baseado no transtorno de imagem. As pessoas olham no espelho e se enxergam gordas quando são magras. As pessoas olham no espelho e se enxergam, muitas vezes, magras quando estão esqueléticas. Elas estão se enxergando gordas, na verdade estão esqueléticas. Então a gente tem uma distorção de imagem. O homem, por exemplo, ele pode estar forte, musculoso, mas olha no espelho e se vê esquálido, magro. Né? Então você cria estereótipos e isso é um grande problema. O Raul, falando sobre uma questão espiritual, a gente fala muito, às vezes, sobre os 8 remédios naturais. Que tipos de remédios naturais a gente pode adotar na nossa vida para que a gente tenha uma vida mais saudável sem ter que recorrer, muitas vezes, à suplementação, sem ter que recorrer, muitas vezes, para um tipo de tratamento estético? O que a gente pode... Os princípios de saúde, né, foram criados por Deus desde a criação e são água, tomar água na quantidade certa, 30, 35 ml por quilo. Água, ar, respirar um ar puro, luz solar, alimentação saudável, o descanso, o exercício, a temperança. E a temperança é algo que ninguém, você só vai escutar aqui dos seus amigos adventistas. Que a temperança. A temperança é a seguinte, é a abstinência total do que nos faz mal, e o uso moderado do que faz bem. Aí fora, você pode ver todos os médicos, mesmo aqueles que até falam muito do que a gente fala, ele fala, não, mas se você quiser, de vez em quando, tomar um vinho socialmente, ou o dia do lixo que todos os nutricionistas fazem, não, você pode ir, tem o dia do lixo, ou se meu filho quiser ir na festinha e comer lá e se acabar, pode ir. Na verdade, não estamos falando que isso nunca vai acontecer, mas que isso vai contra o princípio da temperança, vai. E a confiança em Deus, por fim. Então, esses são os princípios de saúde. Esse aspecto que o Raul destacou de abstinência é uma coisa que geralmente gera um bloqueio muito grande, por isso não é trabalhado. Mas, na verdade, pense bem, você ingeriria veneno? Não. Nem um pouquinho? Não, claro
que não. Ué, mas por quê? Que então eu vou ingerir uma coisa que eu sei que faz mal, que é um veneno, só porque não tem nome de veneno, eu como. Então, falta discernimento da gente entender que a nossa saúde ela é determinada pelas nossas escolhas diárias. E as nossas escolhas diárias, elas são baseadas nas experiências que nós temos com o mundo através dos nossos 5 sentidos. Esse é um aspecto importante. Lembra que a questão de criar estereótipos vem através dos 5 sentidos. É através da visão, é através da audição. E aí você vai criando estereótipos, vai criando um mundo imaginário. É como se a gente vivesse dentro de uma Matrix, né? E cada um precisa achar a sua realidade. Porque essa que é apresentada não é a verdade, nem é a realidade que deveria ser apresentada. Muito bom. E a gente conheceu a história aqui do Raul, conhecemos um pouquinho sobre a experiência dele, mas temos outras histórias. E hoje no programa, alguém vai contar sua história também para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essas lutas que, dependendo da pessoa, podem ser completamente diferentes. Olá, meu nome é Anabela, eu sou da Argentina, mas estou morando aqui no Brasil há um tempo. E eu estou num processo de emagrecimento. Eu já emagreci 20 quilos e agora estou na luta e lutando para emagrecer os outros 20 quilos que ainda falta. Eu era uma das pessoas que eu sempre falava que eu nunca vou conseguir emagrecer. Por quê? Tem várias causas. Uma das causas é a genética, a carga genética da minha família. Eles têm tudo sobrepeso, eu não sou muito afim da atividade física, então esse é um aspecto. O outro também que me prejudicou bastante é o que tenho uma base ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Somado a tudo isso, eu presenciei uma tentativa de assassinato no Rio de Janeiro. Então eu sofri o que se chama estresse pós-traumático, que é o que também sofrem os soldados quando eles voltam da guerra. Durante o ano eu fiz terapia para poder solucionar aquele problema. Só que minha parte de saúde, minha parte física, não foi uma prioridade. A minha prioridade era outra coisa, era tentar sair na rua sem ter ataque de pânico, tentar dormir 8 horas, tentar ter uma vida normal. Isso era o que eu estava focado no momento. Só que naquele ano eu subi 35 quilos por causa disso. À medida que o tempo foi passando, aí eu fui percebendo o que fez aqueles quilos na minha vida. Porque eu parei de fazer muita coisa na idade que tinha naquele momento, que era 20, 21 anos. Eu parei de sair com as minhas amigas, eu parei de ir para comprar roupa. Tinha momentos humilhantes como estar no ônibus, no metrô e a pessoa falar tem uma mulher grávida aqui, pode dar lugar. Ou ir para comprar roupa e falar, não tem tamanho para você. Ou ganhar de presente roupa de grávida. Então são coisas que vão afetando a nossa autoestima e vai fazendo você se vejar, até a própria postura do corpo vai se fechando. E você vai se fechando para a vida, para as coisas de jovens, para coisas que você achava que ia gostar. Então também a mente é uma parte poderosa, só que para quebrar isso é importante tentar. Eu fui para 9 médicos, nutricionista, dieta naturista, clínicas para emagrecer e eu não conseguia. Assim como eu fiz 9 tentativas antes, eu criei um Instagram para acompanhar minha dieta, tirar fotos dos pratos. E eu chamei a 10ª tentativa, que está em espanhol, o 10º intento. Que aí vai acompanhando o que eu vou fazendo, porque realmente aí eu percebi que a dieta que eu fazia era a dieta que está na Bíblia. É a dieta do Éden, que é legumes, frutas e verduras. E também o que está na Bíblia que ajuda muito é o jejum. O jejum ajuda para baixar com a ansiedade e começar também cuidando do corpo. Então tem todos esses segredos que estavam na Bíblia e eu não sei se não tinha percebido, mas eu não estava dando importância. E outra coisa que eu percebi é que essa dieta é a que nos vai acompanhar no céu. Então aqui não estamos em um processo que é para chegar a ser magro e poder comer todas as coisas que eu queria comer, senão que a gente está se preparando para morar no céu. Muito obrigada, Anitta. Foi aí uma história que nos fez refletir bastante. A gente estava conversando aqui, analisando essa história. O que você achou, Ricardo, da história da Anitta? Olha, tem alguns aspectos muito interessantes, principalmente ligado à questão emocional. Né? A gente sabe muito bem que existe uma importância muito grande no ganho de peso hoje das pessoas, os aspectos emocionais. De cada 10 pessoas que sofrem de algum transtorno de ansiedade, 9 engordam. Isso é um fato. Só que para você resolver também o problema do transtorno de ansiedade, você precisa mudar o teu padrão de alimentação.
Ela disse que procurou vários médicos, provavelmente eles devem ter passado muito psicoterápico, muito medicamento, antidepressivo, ansiolítico para ela tomar. Só que esses medicamentos, eles não estão tirando a causa do problema, não estão resolvendo. E a alimentação tem um papel importante, por quê? Todas as vezes que você sofre de algum transtorno de ansiedade, você sabe que existe uma correlação entre dois hormônios que mudam. O cortisol, que é o do estresse, aumenta, e a serotonina, que é da felicidade, diminui. E a serotonina, que é da felicidade, ao diminuir, faz com que você crie uma dependência de correr atrás da dopamina, que é o prazer. E aí se encontra prazer muito na comida. Tem outros aspectos também, mas a comida é o mais barato e o mais fácil, acessível. E as pessoas começam a ganhar peso nesse processo. Só que aí ela precisa fazer o quê? Tirar o foco da produção da dopamina e voltar o seu foco para a produção da serotonina. Aí você tem alimentos que ajudam nesse processo. Você tem as castanhas, principalmente castanha de caju, amêndoa, avelã, castanha do Brasil, a aveia, o arroz integral, o espinafre, a banana, o mel, o tofu, o grão de bico, a lentilha. Todos esses alimentos são fontes de triptofano, que o seu corpo usa como matéria-prima para produzir o hormônio da felicidade. E aí você retoma o controle das suas emoções e vai emagrecer. Mas aí tem que lembrar a seguinte questão. Essa produção desse hormônio da felicidade, ela acontece no intestino. 95% é no intestino, 5% só é no cérebro. Então, ou seja, não adianta eu fazer uso dos medicamentos se eu não regularizar meu trânsito intestinal, se eu não aprender a mudar o meu padrão de alimentação para que as coisas funcionem, e aí eu crio a possibilidade de retomar o controle das minhas emoções. Ricardo, agora você falando como o alimento, como sendo a consequência de uma emoção ruim. Agora, pode acontecer o contrário, eu me alimentar de alguma coisa e isso ser o gatilho para emoções ruins, pensamentos ruins também? Poxa, muito boa a tua pergunta, porque as pessoas simplesmente olham para esse lado que eu estou apresentando, mas geralmente não foca no outro lado, que é geralmente o problema. Olha só, os estimulantes, por exemplo. Todo estimulante, ele tira você da ação racional e te leva para uma ação e reação emocional. Ou seja, você perdeu o foco e perdeu o controle das suas emoções. Além disso, você tem o açúcar e a gordura agindo de maneira muito clara nos receptores D2 do cérebro, que são os responsáveis pela produção da dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, você tem alimentos que vão te alimentar. Isso, o prazer é momentâneo. A felicidade é duradoura. A pessoa nunca diz assim, hoje eu acordei feliz. Não. Eu sou feliz, eu não acordo feliz, né? Eu vou chorar, mas eu sou feliz. Eu tenho meus momentos de angústia, mas eu sou feliz. Agora, você tem os alimentos que prendem as pessoas. Quer ver uma pesquisa rapidamente que foi feita nos Estados Unidos que mostra realmente o poder destrutivo de determinados alimentos? Cheesecake. Foi essa a dieta oferecida para um grupo de camundongos. Os camundongos começaram a comer cheesecake ao invés de comer a sua raçãozinha e foram expostos ao primeiro teste para saber se estavam viciados. Aí você sabe que está criando, né, um grau de dependência, onde você se torna vítima e escravo da indústria. Os ratos, então, foram colocados dentro de uma gaiola onde tinha água e ração. Numa outra gaiola ao lado tinha o cheesecake. E as duas gaiolas foram interligadas com um tubo revestido por eletrodos que dava choque. Ou seja, o rato poderia viver muito bem a vida dele aqui comendo ração e bebendo água, ou levar choque na ida para comer cheesecake e choque na volta para beber água. Qual foi a preferência? E aí? Choque. Mostrou que os ratos realmente estavam dependentes. Na segunda parte do projeto, eles retiraram a possibilidade dele ter acesso ao cheesecake e deixaram só ração e água. Os ratos fizeram greve de fome. Morreram de inanição. Então perceba que esse tipo de alimento não é um alimento saudável, é um alimento que te conduz à morte. E quando fizeram a análise do cérebro dos ratos, encontraram os receptores D2 altamente estimulados, que são receptores responsáveis por produção de dopamina. Só que você tem o D1, D2, D3, D4 e D5. O D2, que foi o estimulado, é o mesmo receptor que é estimulado quando você faz uso de cocaína e heroína. Então, a pesquisa chegou à conclusão que esses alimentos causam um vício tal qual cocaína e heroína. A única diferença é que você precisa se expor mais vezes, mas para vencer o vício é quase a mesma coisa. Raul, um dos remédios naturais que você falou anteriormente foi confiança em Deus. Como que isso te ajudou também? Na verdade, você falou que o seu prêmio, aquilo que você almejava era ter um relacionamento melhor com Deus. Essa foi minha maior motivação. Eu acredito que foi devido a isso que até hoje eu estou dentro desse estilo de vida e ainda convertido, né? E ainda buscando um relacionamento mais íntimo com Deus. É isso que me motiva a cada dia. Então, realmente, quando passou a ser algo muito maior do que simplesmente algo estético, algo até nobre, que seria a cura de alguma doença,
né, isso realmente fez toda a diferença para mim. E é o que a gente tenta passar lá no Viva também. É muito importante falar disso, Janina, principalmente porque aqui a gente tem uma revista que é um presente para o pessoal que está assistindo a gente agora, que é a revista Ensinos de Jesus. Você está pensando assim, nossa, mas será que o que eu posso fazer para ter emoções melhores, pensamentos melhores? O que eu posso fazer para mudar um pouco o meu corpo? Tá aí, bom começar pensando em coisas do alto, em coisas que só trazem benefício para você e nada melhor do que conhecer o próprio Jesus, né? Você pode acessar nosso blog e está aparecendo o endereço aí na tela, você vai clicar num cantinho ali, tem ali os links para você acessar o site e solicitar a revista, que é um presente do Conexão Jovem para você. Pode falar, eu vi você assim, ansioso por falar alguma coisa, pode falar. Muito ansioso. Porque você falou um aspecto que foi destacado quando foi publicada uma matéria científica, né, na revista American Scientific. Olha só o que eles disseram. As pessoas que meditam em Deus nas primeiras horas da manhã, elas ganham capacidade de centramento que perduram ao longo de todo o dia. Ou seja, o que a ciência descobriu é que as pessoas que buscam Deus na primeira hora de cada manhã, elas se colocam na condição de agir pela racionalidade, tomando o controle da sua vida e não agindo simplesmente por emoções. Porque as emoções, elas são enganosas, né? A própria Bíblia fala, o coração do homem é enganoso. Então, quer dizer, eu preciso estar no controle das minhas ações. E como é que eu consigo isso? Buscando a Deus na primeira hora de cada manhã. Matéria científica. E aí a gente sai simplesmente da Bíblia, né? Para mostrar que a ciência realmente corrobora com essa ideia. E aí, o que você está achando do assunto? Está chamando a tua atenção? Está te fazendo refletir, quem sabe, em alguns hábitos que poderiam mudar na tua vida e que fariam melhor, quem sabe, não só para teu relacionamento com Deus, que é o que a gente está conversando aqui, mas teu relacionamento com os outros, para a tua saúde. Fica aí conectado com a gente. A gente vai só agora um breve intervalo e já já estamos de volta.